Vamos lá, o senhor disse então que está desde 2009 concentrado na política brasileira, então vamos olhar para a política brasileira agora. E o governo Bolsonaro tem quase um ano e meio. Eu gostaria que o senhor me fizesse um balanço de como é que o senhor vê essa gestão até agora. Acertos e erros, altos momentos, momentos mais. Olha, o primeiro erro foi o seguinte: ele acreditou que ele, sendo presidente, ele ia poder governar o país com a colaboração de todo mundo. Achou que o Brasil está cheio de patriotas, independentemente do seu partido, todos iriam colaborar para o levantamento do Brasil. Falso. Diagnóstico 100% falso. Porque tipos como esse Dória, como o pessoal do PT, o Lula, etc., eles pensam neles mesmo em primeiro lugar, o país em milésimo lugar. Veja, o Lula é o sujeito que roubou trilhões do Brasil e ainda tem a cara de pau de sair dando receita e dando lição de moral. Eu escrevi várias vezes, não faça isso, presidente. O senhor não pode começar a exercer a presidência antes do senhor assegurar que tem o poder na mão. E o senhor não vai ter o poder na mão se o senhor não amarrar a mão desses camaradas que estão boicotando 24 horas por dia. Esses 11 bandidos que tem no STF, que para mim é tudo bandido, é óbvio, todos eles estão metidos em alguma investigação, não é para confiar em ninguém. No parlamento está cheio de ladrão, nós sabemos disso, tá certo? O pessoal que ajudou o Lula a roubar ainda está tudo lá, não é isso? Então, veja, você tem que aumentar primeiro o seu poder e depois você faz a reforma que quer. Agora, ele já começou a mandar reforma para o Congresso, achando que todo mundo ia colaborar, os caras boicotaram todas essas reformas, porque eles não estão interessados em melhorar o Brasil, eles estão interessados apenas em destruir o Bolsonaro. Por quê? Eu não sei. Antes do Bolsonaro fazer qualquer coisa, eles já queriam destruí-lo, por causa assim, de opiniões soltas que ele deu 20 anos atrás. Não se pode julgar uma política. Ninguém pode imaginar. No Brasil, todo mundo faz de conta que uma opinião solta, dada 20 ou 30 anos atrás, representa um programa político. Por exemplo, o sujeito diz: a ditadura brasileira não foi tão ruim assim. Eles já concluem que ele tem um programa de reinstaurar a ditadura de novo. É absurdo isso aí, é coisa de crime, coisa de analfabeto. Mas no Brasil, todo mundo é analfabeto funcional. O senhor mencionou essa questão tanto do Supremo quanto do Parlamento e o erro que, na sua avaliação, foi que o presidente tenha confiado demais em certas pessoas, né? Patriotismo alheio. Em um artigo publicado hoje no Estadão, o vice-presidente Mourão sugeriu que o Supremo e o Congresso, além dos governadores, estão tentando usurpar os poderes do presidente da República. Claro, veja, Concorda com isso? O senhor vê Bolsonaro enfraquecido diante dos demais esse poderes? pessoal do STF não conhece a Constituição. Eles não têm capacidade para julgar, para arbitrar nenhuma partida de futebol de botão da segunda divisão. E se tiver um confronto meu com eles, eu provo isso. Provo que eles não são capazes de entender nem o linguajar jurídico. Eles não entendem. Eles se confundem, são analfabetos funcionais. Não digo que todos sejam assim, mas esse Celso de Mello, obviamente, é. Né? O outro lá, o Alexandre de Moraes, também, obviamente, é. Já demonstrei isso aí, posso demonstrar de novo. Veja, o analfabetismo funcional se tornou tão normal no Brasil que todo mundo aceita e ninguém se escandaliza. O único brasileiro que fica escandalizado com o analfabetismo funcional dos outros sou eu. Porque eu sou um professor, a minha profissão consiste em tornar as pessoas mais inteligentes. E note bem, se você vê pelo aproveitamento dos meus alunos, isso eu sei fazer. Eu sei aumentar a inteligência dos meus alunos. Vários deles hoje são pessoas brilhantes, que estão tendo atuação notável. Tá certo? Então, isso quer dizer, o meu ensino funciona. Agora, se esse seu Alexandre de Moraes, o seu Celso de Mello, viesse fazer o meu curso, eles sairiam mais inteligentes, mas eles não vêm. Eles são orgulhosinhos, é o burro orgulhoso. Tem um acampamento hoje de pessoas em Brasília que dizem que estão se preparando para se treinando para invadir tanto o Congresso quanto o Supremo. E em entrevistas, essas pessoas dizem que se inspiram nas suas ideias. O senhor é a favor desse tipo de movimento? Olha, eu já expliquei para eles. Eu estou fora do Brasil há 16 anos. Eu não posso dar palpite sobre táticas de movimento. Isso seria absurdo eu entrar nesse detalhe. Então, a respeito disso, eu não tenho nenhuma opinião. Posso dar um palpitinho aqui ou ali, mas sabendo que o palpite não é muito sério, não. Né? Então, agora, você imaginar, assim, existe um plano olavista para tomar o poder, para seguir... Isso é tudo fantasia de analfabeto. Gente que não consegue ler os meus livros. Então, houve alguma opinião de terceiro, né? A minha opinião repetida por um terceiro, repetida e alterada por um terceiro, e acredita que entendeu tudo. Bolsonaro te ofereceu um cargo, não? Ofereceu. De quê?
Me ofereceu para ser ministro da Cultura, ministro da Educação. Eu falei, mas tá doido? É? Eu não sei nem onde fica o ministério, pô. Eu nunca entrei lá. Quer dizer, como é que o sujeito vai chefiar um departamento que ele não conhece nem a estrutura do departamento? Seria uma leviandade total minha. Né? E, além disso, ter que trabalhar no funcionalismo público, para mim, seria a morte. Eu sou um sujeito livre, eu vivo na minha casa, aqui eu faço o que eu quiser. Você está entendendo? Aqui dentro todo mundo gosta de mim, não tem problema aqui dentro. Né? Eu tenho uma família maravilhosa, todo mundo me adora, os netinhos me adoram. Né? Só tem uma que não gosta de mim, mas ela não foi nem criada por mim, foi criada por um casal de tio comunista. Então, eu nem sei o que se passa na cabeça dela. Né? Não sei, não quero saber. Ela pode dizer o que quiser, estou nem aí. Não fico bravo, não, mas não ligo. Fica bravo, pelo jeito fica um pouco bravo, sim. No começo eu fiquei, mas depois eu vi e falei, quer saber? Ela tem 2 leitores. Pô. Deixa eu retomar um pouquinho contigo aquela ideia do Supremo. A Constituição brasileira é clara em dizer que a democracia no Brasil se assenta no pilar dos 3 poderes, que é executivo, legislativo e judiciário. Sim. O Supremo é o bastião do judiciário. Apoiar ou, ao menos, ser simpático a movimentos que gostariam de ver o fim do Supremo não é antidemocrático? Não, o fim do Supremo é absurdo. Eu já falei que isso aí não pode acontecer. Aliás, o que o senhor sugere em relação ao Supremo? Trocar os juízes. Mas isso não é possível, porque é possível quando eles completam 70 anos. Trocar os picaretas, não, dá para trocar sim, dá para fazer impeachment deles. Se o Senado tivesse um pingo de vergonha, já teria feito impeachment de vários. Né? Então é isso aí. A classe política corrompe a classe judiciária e vice-versa. Mas tem que ter um ponto de entrada onde a influência popular possa entrar, porque, veja, esses caras estão contra a população inteira. Por que o senhor diz isso? Vamos um pouco mais fundo nessa sua visão. Você veja, pega um juiz do Supremo e põe ele em qualquer restaurante para ver o que acontece. Você põe o Bolsonaro no aeroporto e põe lá o seu Celso de Mello, o seu Alexandre de Moraes, para ver o que acontece. Um lado é só aplauso, carinho, etc. Do outro lado é só xingamento, filha da ladrão, etc. Mas, de uma certa maneira, isso até poderia ser esperado, porque um é político em busca de votos e o outro não, digamos assim. Não. Mas quais são os problemas reais do Supremo? O Lula também era um político em busca de votos. O seu Ciro Gomes também é político em busca de votos, o tratamento é o mesmo. Então, a distinção é a seguinte: entre o sujeito que é honesto, nunca roubou um palito de fósforo, ele pode estar errado, ele pode ser incapaz, mas veja, o Bolsonaro é assim, morbidamente honesto. Tá certo? Ele é que nem o pessoal citava o antigo Marechal Castelo Branco. Ele não deixava comprar uma caixa de fósforo com dinheiro público, ele tirava do dinheiro dele. O Bolsonaro também é assim. Né? Agora, será que toda a família Bolsonaro assim fala? Não sei, como é que vai saber? Né? Então, se tiver alguma coisa, investiga. Agora, o pessoal investiga, nunca descobre nada. Mas também, você vê. Essa era uma questão que eu queria te perguntar, inclusive, né? O senhor já disse que o Bolsonaro é honesto, mas tem esse momento com essa questão com a família do presidente e a família se misturando ao governo do país e essa possibilidade de que o presidente tenha aceitado trocar a chefia da PF. Se eu fosse o presidente, eu botava minha família inteira lá. Por quê? Porque eu confio neles. Mas isso não é nepotismo? Isso não é uma forma de patrimonialismo? Depende. É nepotismo se você der para o cara um cargo onde ele só vai ter vantagem e não vai ter que trabalhar. Agora, se você dá para ele um cargo onde ele tem um ganho modesto e vai ter que trabalhar para caralho, isso não é nepotismo nenhum. Ao contrário, é um sinal de que você está sacrificando a sua família pelo bem do país. E é isso que o Bolsonaro faz. Os filhos dele não estão ficando milionários com isso. Agora, o filho do Lula, você viu? Um absurdo. Você veja, eu perdi meu emprego no jornal Zero Hora, de Porto Alegre, por causa disso aí. Eu descobri que os caras tinham fundado uma ONG lá em Porto Alegre. A ONG pegou um dinheiro do Ministério, não lembro qual, deu dinheiro para a filha do Lula, ela comprou um apartamento e daí fecharam a ONG. Eu contei essa história. Sabe o que aconteceu? Para ela, nada. Para a ONG, nada. Mas eu perdi emprego. Então, isso é tudo um bando de ladrão, filho da puta, pô. E o país inteiro sabe disso. Você vê a história do filho do Lula é um negócio maravilhoso. O cara está lá um dia, está limpando a bunda do camelo, no dia seguinte ele é bilionário. Não é possível um treco desse. Agora, alguns dos Bolsonaro aconteceu isso, qual ficou milionário? Nenhum.
Sobre essa questão dos filhos do Lula, no entanto, não tem provas disso, né? Tem investigações sobre Game Corp, sobre... Agora, em relação à família do Bolsonaro, tampouco tem provas, né? Não, Também pera. Prova tem. Prova tem. O que não tem é prova judicialmente aprovada. Você tem prova policial. E já é suficiente. Agora, que prova policial tem contra os filhos do Bolsonaro? Não tem nada. E existem, tanto que existe uma investigação em curso, né? Existe a questão, por exemplo, da rachadinha, né? Existe o caso Queiroz, né? Essa acusação de... Esse negócio do Queiroz, pera um pouquinho. A hora que acabou de tirar um governo que roubou trilhões, daí o pessoal fala, mas e o Queiroz? Mas uma corrupção menor pode ser Pera. Em primeiro lugar, existe um negócio que chama ciência das proporções e, portanto, ciência das prioridades. A mídia inteira tratou o caso do Queiroz como se fosse prioridade máxima. Agora, o governo do Lula roubando trilhões para dar para ditaduras assassinas, como a de Angola, de Cuba, de Venezuela, isso não tem problema. O problema é o Queiroz. Em primeiro lugar, o Queiroz não é filho do Bolsonaro. O Queiroz foi um chofer do cara, porra. Quer dizer, eu tenho um chofer que é ladrão, eu sou culpado agora? Quer dizer, é uma associação de ideias muito remota e muito forçada e muito desproporcional. Quer dizer, vamos resolver primeiro. Então, primeiro nós temos que resolver quem mandou matar o Bolsonaro. Depois nós verificamos se os filhos dele roubaram um palito de fósforo. Porra. Agora, no Brasil, é o contrário. Quer dizer, que descobrir a sacanagem do Queiroz, se ela existe, virou mais importante do que descobrir os mandantes do Adélio. Os mandantes do Adélio foram 100% protegidos pelo seu Moro, protegidos pelo STF, protegidos por todo o PT. As duas coisas não podem ser feitas ao mesmo tempo e não estão sendo feitas? Não. Você, isso aí é como a pessoa... Tem gente que diz assim, não existe pecadão e pecadinho, tudo é pecado. Então está aqui, um sujeito estuprou e matou uma garota de 3 anos, o outro roubou o pirulito dela. Tem que ser julgado igual. Para o que é isso? Isso é coisa do diabo, isso é ética do diabo. Mas o Queiroz efetivamente, na sua opinião, então roubou. Um momento, você estudou direito, um pouquinho de direito? Estudei um pouquinho, mas não sou formado em direito. Um dos princípios do direito, que não é para ser questionado, é dar a cada um o que é seu, dar a cada um o que é dele. Portanto, isso exige o senso das proporções. O que é um código penal? É uma lista dos delitos e das penas proporcionais. Se não tem senso das proporções, não tem direito, não tem justiça nenhuma. E querer equalizar um roubo de trilhões, como é o caso do Queiroz, é coisa de vigarista ou de analfabeto funcional ou de alguém que quer as duas coisas ao mesmo tempo. Bicho, eu estou no jornalismo faz 50 anos, o que eu ouvi de decadência da mente jornalística é um negócio absurdo. Você compara os... Me perdoa, mas se as pessoas hoje sabem sobre o que aconteceu, por exemplo, na Petrobras, todo o caso Lava Jato, todas as acusações contra o PT, inclusive que resultaram em condenações, isso também se deve à imprensa, que investigou e publicou amplamente. Então, em primeiro lugar, não existe essa questão de que a imprensa não foi em busca de informações sobre isso. A segunda questão... Um momento. Eu vi quando a imprensa começou a publicar. Tá? Você veja, em 1993, eu acompanhei várias CPIs. Veja, eu fui chamado por um diretor da Odebrecht que me disse o seguinte, então nós está tendo uma CPI, nós estamos sendo acusados de milhões de coisas, nós não estamos entendendo nada do que está acontecendo. Você vai lá, investiga e escreve um relatório para nós, um livro. Eu escrevi o livro, a Odebrecht nunca teve coragem de publicar. Tá? Então, naquela época, o PT tem um sistema de informações mais vasto do que qualquer sistema de informação federal. Sistema chefiado pelo Zé Dirceu. Você vê o nível de informação que eles tinham, em certos casos que o deputado recebeu propina, eles sabiam até os números das cédulas. Eles tinham um sistema de infiltração no país inteiro. Tudo quanto é empresa estatal, empresa privada, tinha lá os olheiros petistas. É um negócio monstruoso. Com base nisso, eles criaram depois, mais tarde, o Mensalão e o Petrolão, porque eles tinham informação sobre todo mundo, eles dominavam todo mundo. Quando a mídia começou a noticiar isso, foi muitos anos mais tarde, quando a coisa já estava feita e não dava para esconder mais. Mas veja, quem escreveu sobre isso em 1993? Só eu. Os outros esconderam tudo. Olavo, mas em 93 eles nem estavam no poder para poder desviar o dinheiro. Claro
Claro que estão. Você não precisa Na ter. Prefeitura de São Paulo? Você Na não Prefeitura precisa, de São Paulo não tem obra da Petrobras. você não precisa ter o cargo executivo na mão para você participar da sacanagem. Claro que não. Senão, o Brasil precisava ter 500 presidentes da República. Agora, minha segunda intervenção na sua lógica. Veja, o serviço, o poder legislativo era fonte essencial de corrupção. Agora, você veja como era a mídia naquela época. Vou te contar. Tem um contador do Congresso, da Câmara de Deputados, chamado Zé Carlos, não sei das quantas, e ele deu um depoimento dizendo o seguinte: olha, aqui dentro tinha 2 esquemas de corrupção. O primeiro, das verbas sociais. O deputado recebe uma verba social, ele finge que dá para uma entidade de caridade e o dinheiro volta para o bolso dele. Isso eu sei por quê? Porque eu contabilizei tudo, era eu que distribuía esse dinheiro. E existe um outro esquema de corrupção que dizem que é das empreiteiras. Sobre este eu não sei nada, porque eu nunca participei. No dia seguinte, todos os jornais, sem exceção, publicaram manchete: Zé Carlos confirma a corrupção das empreiteiras. Todos os jornais. Isso está lá no relatório que eu escrevi. É claro que os jornais estavam fazendo isso para quê? Para achacar as empreiteiras. É óbvio. Tá entendendo? Então, ele tinha interesse na jogada. Então, a corrupção começou muito antes da mídia anunciar. Por quê? Porque a mídia estava envolvida. Né? O Globo estava envolvido, a Folha estava envolvida, todo mundo envolvido nisso. Então, a mídia que descobriu. A mídia não descobriu nada. Né? A mídia só ecoou tardiamente e de maneira seletiva. Por quê? Por exemplo, durante uma década, eles falavam de corrupção, mas não falavam da ligação da coisa com o Foro de São Paulo. Ora, o governo está roubando para dar dinheiro para as ditaduras comunistas, articulado com o Foro de São Paulo, combinado no Foro de São Paulo. É só você ler os documentos do Foro de São Paulo, está lá. Solidariedade com todos esses regimes. Né? Esconderam o Foro de São Paulo durante 10 anos. Veja, o Foro de São Paulo foi escondido pela mídia nacional durante 16 anos. Foi a maior fraude jornalística da história humana. E só eu gritando. Sabe o que acontecia? Eu perdi meu emprego na mídia. No fim, eu dou graças a Deus, me livrei dessas porcarias, comecei a dar o meu curso, está muito melhor a vida agora. Né? Não estou reclamando de ter perdido emprego, não. Estou me queixando. Estou até agradecendo. Me livraram do Globo, me livraram da Folha de São Paulo, a Folha do São Paulo. Né? Não tem mais nada a ver com a mídia brasileira. Faço meu serviço por minha conta, estou ganhando mais e estou feliz. Eu queria retomar a questão do Queiroz. O Bolsonaro foi eleito com a bandeira da honestidade, do combate à corrupção. Que exista um caso como esse, em que esse chofer, que primeiramente foi... Você continua dando importância à coisa... Veja, eu não vou ligar para esse caso do Queiroz até que descubram quem mandou matar o presidente, porra. Eu posso terminar a pergunta? O senso das proporções é inerente à justiça. A mídia inteira está invertendo o senso das proporções para dar importância. O Adélio pode ter agido sozinho, mas o Queiroz nós não podemos deixar assim. Isso é perverter o senso da justiça. Isso é perverter a mente popular. E outra coisa, jornalistas são todos perversos de mente, então não tem condição de julgar moralmente nada. Porque se você não tem o senso das proporções, você não tem o senso da justiça, meu Deus do céu. Eu não estou fazendo nenhum julgamento moral. Queria só terminar a pergunta. O Queiroz... Me faz a pergunta sobre os mandantes do Adélio, primeiro. Você investigou? E não. O senhor investigou? Claro. E qual é a sua investigação, então? Estou investigando desde o início. Quem são os mandantes? Eu sei que existe um acobertamento. Eu não sei quem são os mandantes, mas eu sei que existe um acobertamento. Esse acobertamento veio do STF, da própria Polícia Federal, do Ministério da Justiça, do Congresso inteiro. Isso eu sei, todos que acobertaram. O senhor não confia em nenhuma instituição do Brasil? Não, confiar em instituição é um absurdo. Veja, uma instituição é um ente abstrato. O que tem lá dentro são seres humanos. Você tem que julgar um por um. Que agem a partir de dadas premissas e com vistas à lei. Não, quem diz que com vistas à lei? Com vistas ao próprio bolso, óbvio. Você acha que o Lula, ao roubar os trilhões, estava agindo com vistas à lei? O senhor não acredita que nenhum ente público haja em favor do bem comum com vistas à lei? Ente público não age, minha filha. Isso aí chama-se pensamento metonímico. Quando você diz o STF fez isso ou aquilo, o STF não fez nada, quem fez foram os juízes, individualmente, um por um. O único agente que existe é o agente humano, real. Entidades não agem, porra.
Uma entidade pode assinar um cheque, ela não assina um cheque. Né? Eu estou justamente tentando falar sobre o indivíduo, no caso, o indivíduo Queiroz, que era motorista ou chefe de gabinete, depois como, enfim, do Flávio Bolsonaro. Você está muito interessado no Queiroz? Eu posso concluir a minha pergunta? Pode, mas é uma estupidez você me fazer essa pergunta. Veja, consegui. para eu me interessar pelo caso Queiroz, eu precisaria ter alguns outros casos resolvidos antes. O caso dos trilhões, o caso do assassinato, da tentativa de assassinato, né? O caso da roubalheira geral. Por que eu vou me especializar no caso Queiroz? Uma corrupção menor é desimportante? Uma corrupção de um governo que o senhor apoia é menos importante do que uma... Claro que é. Em primeiro lugar, porque o acusado não foi o Bolsonaro, e sim um dos filhos dele. Segundo, não foi nem o filho, foi um chofer do filho. Falo, porra, isso aí vai provar, vai nivelar Bolsonaro com o PT? Pelo amor de Deus. Mas a pergunta não é para nivelar ninguém, é para entender o que houve ali. Casos pequenininhos de corrupção podem acontecer em qualquer governo. Acontecem necessariamente, sempre tem algum ladrão em qualquer lugar. Por exemplo, para você corromper uma delegacia de polícia inteira, quantos funcionários corruptos já ter? Basta um escrivão corrupto já estraga a delegacia inteira. Então, esses casinhos sempre vão existir. Não sei se é o caso do Queiroz, mas você não pode priorizá-los quando você sabe que existem casos de corrupção imensamente maiores, encabeçados pelo próprio presidente, pelo próprio dirigente geral da coisa. Não é a mesma coisa o presidente que roubou e o chofer do vereador que roubou. Não é a mesma coisa, minha filha. Tem um pouco de ciência das proporções. Agora, a mídia deu mais importância ao Queiroz do que aos mandantes do Adélio, o que é uma coisa totalmente imoral. Isso não é verdade. Claro que é verdade. Com claro. base em quê? Quantos debates você viu na mídia sobre os mandantes do Adélio? Mas como assim debates? A gente está falando de investigação, de apuração e reportagem de resultados. A Polícia Federal fez 3 investigações sobre o caso Adélio. O terceiro relatório está saindo hoje e diz que o Adélio agiu sozinho. Ele tem vários exames peraí. mostrando que ele tem... Olha, pode vir o Papai Noel dizer que o Adélio agiu sozinho. Eu tenho filme. E você ouve claramente o sujeito dizendo, agora não, Adélio, agora não dá. Porra, quer dizer, um relatório vai desmentir o vídeo? O vídeo passou por perícia da Polícia Federal, que diz que o áudio é agora não velho. E velho é uma expressão muito usada em Minas Gerais. Uai, mas e daí? Você está falando com quem? Oi? Agora, se você está falando agora não, é porque o sujeito está para cometer alguma ação. E se você dizer agora não, velho, quer dizer, a ação não é agora, daqui a pouco. Qualquer coisa, era um monte de gente ali se pisando, não sei. Veja, isso é uma questão para especialistas, se você não sabe, você não sabe. Você usa o seu não saber como prova de que o Adélio agiu sozinho. Isso é uma vigarice. Ô, mulher, para com isso, pô. Não, mas eu não estou usando. O Adélio agiu sozinho. A prova é que nós não temos prova. Tá bom, não, o que eu estou dizendo é que a Polícia Federal, que é o ente que investiga isso... A Polícia Federal estava sob os cuidados do seu Sérgio Moro. E o senhor Sérgio Moro, até anteontem, era um herói para o bolsonarismo. Para mim, nunca foi um herói. Nunca foi? Nunca foi. Qual que é a sua visão do senhor Sérgio Moro? Ele é apenas um funcionário da justiça, um funcionário regularmente honesto, nada de excepcional. Cumpriu a obrigação dele, pronto, acabou. Isso não faz um herói. E por que o Bolsonaro dizia, então, que ele era um herói? Disse errado. O Bolsonaro é um homem muito bom, ele vê bondade e patriotismo em todo mundo. Até na oposição toda, ele acha que os caras iam colaborar com as reformas que iam fazer o bem do Brasil. Ele está enganado. Eu acho que ele, como psicólogo, é muito ruim. Quer dizer, o sujeito está na cara dele, está dizendo, ó, eu sou um vigarista, eu vou botar uma bomba aqui embaixo da sua cadeira para você morrer, e o Bolsonaro está lá afagando a cabeça do cara e achando que ele é bom. Do Moro, ele já sabia dessa sacanagem do Moro faz tempo, mas ele não quis acreditar. Essas reformas que ele mandou para lá, o Maia, ele confiou no nhonho, meu Deus do céu. Que sacanagens do Moro são essas? Não entendi. A que o senhor se refere? Você não viu o Moro quando mentiu nos últimos tempos, não? Quais são as mentiras do Moro? A primeira mentira, eu tenho aqui 15 anos de gravações. Chega lá, tem 15 dias. Né? Segundo, primeiro ele diz que o Bolsonaro interveio ilegalmente na Polícia Federal. Depois ele disse, não acusei o presidente de crime nenhum.
Porra, esse cara está com treta. Agora, o Moro, ao pedir demissão desse projeto em que, em tese, ele acreditava, e sair acusando o Bolsonaro de Eles interferência estão para ser política, candidato a presidente, meu Deus do céu. ele faz isso porque ele vai ser candidato à presidência? Claro, esse é o sonho da vida dele. Só Por que que deu ele errado. faz Deu isso? errado. Deu errado, porque todo mundo que tenta, vamos dizer, desmoralizar o Bolsonaro sai desmoralizado. Por quê? O Bolsonaro é inocente. Você pode chamar do que quiser, você pode chamar ele de burro, pode chamar ele de mau administrador, mas de ladrão, de sacanagem, você não vai conseguir. O senhor é um crítico constante do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, até que o senhor acabou de citar, do Não, 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 não. Eu só faço umas piadinhas a respeito deles. Mas se eu vou perder meu tempo fazendo a crítica do Nhonho, pelo amor de Deus, o Nhonho é para mim objeto de piada. É do só Davi isso. Alcolumbre, da classe política no geral, o senhor é crítico, né? Nhonho, tofunhonho, alconhonho e sapunhonho. O que o senhor acha agora de ver o Roberto Jefferson se tornando aí um porta-voz da defesa do governo Bolsonaro? Eu não sei defender, se ele está defendendo o governo Bolsonaro. Ele está contando uma sacanagem que ele viu, como ele fez no tempo das investigações, outras investigações. Ele é bom para isso. Ele está no meio de todo mundo, ele conhece todo mundo, ele sabe a sacanagem. Ele está contando isso aí. Quais são os motivos dele? Eu não tenho a menor ideia. Você veja, um testemunho é sempre valioso. Não importa as intenções subjetivas do sujeito. Você está entendendo? Sei lá, se um sujeito ele testemunha a meu favor num processo que eu estou inocente e ele testemunha a meu favor porque ele quer comer a minha mulher, isso não invalida o testemunho dele. Mas nem por isso eu vou deixar ele comer minha mulher, claro. Né? Mas veja, o Centrão está negociando uma série de cargos e já obteve uma série de cargos, né? Digamos que o Centrão está comendo a mulher. Né? Ele muito bem. E veja, eu também achei no início, achei que esse negócio do Ministério 100% técnico, eu acho isso um exagero positivista. Foi um erro que já no tempo dos militares eles cometeram. Militares são de formação positivista. Positivista é a filosofia do Augusto Comte. Augusto Comte era contra a política. Ele achava que tudo tinha que ser resolvido pela ciência e pela técnica. Então, um governo tem que nomear só ministros técnicos. Eu acredito que isso, em parte, é verdadeiro, mas não pode ser levado tão a ferro e fogo. Tem que ter alguma negociação, não é possível. Mas eu não vou criticar o Bolsonaro por causa disso. Se ele agiu assim, ele agiu de boa fé. Eu não faria isso se estivesse no lugar dele. Se ele me perguntasse, eu diria, não, presidente, você faz um pouquinho de concessão, nomeia uns feiras da aí para ter um pouco de apoio. Né? Senão eles vão te sacanear mais tarde, como de fato sacanearam. Eu teria dito isso, mas ele não me perguntou nada. Eu também. Veja, eu não faço questão de ter opinião sobre todas as coisas. Tenho opinião que eu só dou se a pessoa me pergunta. Né? Por exemplo, então chegou a hora dele. você acha que eu sou um filho da... Se você me perguntar, eu digo. Se você não perguntar, eu não digo. Chegou a hora dele nomear uns filhos da... então? Não sei, não sei. Não sei. Eu já acabei de dizer. Veja, você tem que pensar o seguinte: eu sou um filósofo. O filósofo é o sujeito que busca a integridade do pensamento. Quer dizer, ele busca coerir os vários elementos do seu que ele tem conhecimento. Eu defino a filosofia como a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Portanto, você tem que julgar uma coisa que eu disse em função de outra que eu também disse. E de acordo com a hierarquia, quais são os princípios gerais e de onde vai deduzindo. Né? Então, a fidelidade ao conjunto é maior nos princípios mais gerais e menor nos detalhes. Isso é óbvio. Né? Agora, eu acabei de dizer o seguinte: eu não estou qualificado para dar instrução tática a ninguém no Brasil, porque eu estou longe daí há 16 anos, meu Deus do céu. Eu posso fazer análises estratégicas gerais, mas entrar no detalhe, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma passeata aqui, vamos bater no seu fulano, vamos... Não posso dar palpite nisso. Seria total irresponsabilidade. Não é isso? Eu, às vezes, posso dizer alguma coisa irresponsável. No calor da hora, a gente diz muita besteira. Mas, se eu estiver no pleno uso da minha razão, eu não vou fazer isso. Os militares, eles ocupam cada vez mais espaço no governo Bolsonaro, né? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo que, em parte, isso é bom. Por quê? Porque eles não são desonestos, eles não são ladrões. E muitos deles são patriotas de verdade. Porém, eu acho que eles são muito vaidosos. Eles como classe, não como indivíduos. Então, as nossas Forças Armadas, os nossos guerreiros, não sei o quê, se gabam de ter livrado o Brasil do comunismo em 1964, que é coisa que eles não fizeram de maneira alguma. Né? No tratamento deles com o comunismo, fizeram só cagada, do início até o fim.
E quando terminou o governo militar, qual era a única força política que restava? A esquerda. Então, eles ajudaram a esquerda. Pelos frutos conhecereis, me ensinou Jesus Cristo. Então, você vê o resultado da ação do cara, você julga o cara pelo resultado da ação, não pela sua presunção. Então, se você perguntar assim, é verdade, eles prenderam mataram alguns guerrilheiros e prenderam alguns políticos corruptos e comunistas no começo. Mas, quantos filminhos de propaganda anticomunista eles fizeram? Nenhum único. Quanto eles deram de dinheiro para editoras comunistas? Um montão. Quanto eles deram de dinheiro para universidades comunistas? Um montão. Ou seja, eles fomentaram o comunismo, dizendo que estavam livrando o Brasil do comunismo. Fizeram isso por quê? De burrice, eu acho. Não foi de desonestidade, foi de burrice. Por que eu digo que foi de burrice? Porque eu comecei, no começo da década de 90, eu comecei a dar conferências, sobretudo em instituições militares, Escola de Guerra Naval, Escola de Comando de Estado-Maior, clubes militares, etc. O ano inteiro falando para milico, ensinando para eles as novas táticas que tinham surgido com a Escola de Frankfurt e com Antônio Gramsci. Eles não sabiam de coisa nenhuma disso. Né? A primeira reação militar veio 8 anos depois da minha primeira conferência, um artigo do general José Fábrega, que saiu no Jornal Militar, dizendo de fato, esse cara tem razão, esse problema existe. Eles não sabiam de coisa nenhuma. Daí veio o general Sérgio Augusto de Aguiar Coutinho, meu falecido amigo, ele escreveu 2 livros, baseados no que eu estava ensinando, mas muito mais aprofundado, na verdade, mais detalhado, sobre o esquema gramsciano. Ele morreu amargurado, por quê? Porque os colegas dele não prestavam atenção no que ele estava dizendo. E tudo que nós estávamos dizendo na época foi o que se realizou depois. Você vê minhas conferências, tudo que os petistas fizeram depois, eu expliquei antecipadamente. Né? E mais ainda, eu dei para eles a solução do problema. Uma pequena ação das Forças Armadas teria resolvido tudo naquela época. O que é? Intervenção militar? Não. Bastava ter processado quem mentia contra as Forças Armadas. 1000 vezes eu levei para eles a prova da mentira armada por políticos e jornalistas contra as Forças Armadas. Mas eles fizeram isso, fizeram mais, fizeram censura. Não, peraí, fizeram isso no tempo do regime militar. Sim. Não estou falando desse tempo, estou falando depois, estou falando da década de 90. Certo. Na década de 90, já tinha acabado o regime militar. Né? E a censura que eles fizeram, o controle que eles exerciam sobre as redações era muito menor do que o pessoal esquerdista exerce hoje. Hoje em dia, você não publica nenhuma palavra contra a opinião majoritária deles. Então, isso não é nem autocensura, porque são os de cima, é o pessoal do Foro de São Paulo, dizendo o que pode publicar e o que não pode. Então, a censura hoje é muito pior do que no tempo dos milicos. Eu sei por quê. Eu trabalhava no jornal mais visado pela censura, que era o Jornal da Tarde em São Paulo. Era a edição vespertina do Estadão. Você veja, ali, o censor, era um único censor, um homem da Polícia Federal, o censor nem entrava na redação. O Rui Mesquita mandou o cara ficar na portaria. Não, daqui você não passa. Uma vez ele entrou na redação, o Rui mandou todos nós sair, mas ele ficou sozinho na redação. Você vê o poder que a censura tinha na época. Outra coisa, tudo que era censurado, 2, 3 dias depois era liberado. Né? Então, nada ficou escondido, na verdade. Uma série de coisas ficaram escondidas, né? Não dá para relativizar, né? Não. Quase tudo escapou logo em seguida. Veja, o regime militar foi a época de maior sucesso, maior progresso da indústria do livro comunista no Brasil. Isso, o falecido embaixador Meira Pena fez uma pesquisa na Câmara Brasileira do Livro e provou isso. Quer dizer, nunca a indústria do livro comunista prosperou tanto. Quantos livros foram? Eu me lembro que um livro foi proibido, um único livro comunista foi proibido, escrito por um jornalista australiano. Ele foi proibido porque ele ensinava a fazer bomba atômica em casa, só por isso. O resto, nada foi proibido nunca. Então, o que não saía no jornal, acabava saindo no livro. Então, eu fui testemunha disso porque eu trabalhava no jornal mais visado e muitas matérias minhas eram censuradas. 3 ou 4 dias depois era liberado. Aconteceu agora, às vezes demorava um pouco mais, mas tudo acabava saindo de algum modo. Então, nada se conseguiu esconder. Mas eles esconderam pelo menos uns 500 corpos, né? Minha filha, você está confundindo de novo o tempo. Eu não estou falando do que os milicos fizeram durante a ditadura militar, eu estou falando depois. Não, claro, depois não. Depois não. Na democracia não se faz. Na democracia, minha filha. O que houve foi uma total proibição de matérias favoráveis a fazer justiça.
Você veja, enquanto o nosso regime militar aqui matava 400 pessoas, é isso? Quantos os comunistas mataram em Angola, em Cuba, né? Quantos matou o Pol Pot? Veja, enquanto os nossos milicos matavam 400 pessoas, os comunistas no mundo matavam no mínimo 30 milhões, com a ajuda dos comunistas brasileiros. Por exemplo, quantos comunistas brasileiros exilados em Cuba entraram no serviço de inteligência militar, como o Zé Dirceu? Foi um só? É claro que não. Então, ele estava lá ajudando Fidel Castro a matar muito mais gente do que no Brasil, do que a ditadura matava no Brasil. Qual a diferença? O senhor foi amigo do Zé Dirceu, não foi? Fui. Mas foi bem no começo da ditadura, foi 64, 65. Né? Eu sei que há uns 4 anos o senhor disse que realmente não esperava que ele fosse delatar ninguém, porque ele não é um geleião, é isso mesmo? Claro. Ele foi treinado pelo Serviço de Inteligência Militar Cubana. Esse é um homem de ferro. Você está pensando o quê? O amigo dele, o Rui Falcão, que era meu amigo também, eu vi o Rui Falcão enfrentar tiroteio contra 10 pessoas, ele sozinho. Naquela época, era normal ser valente, minha filha. Depois o Brasil mudou. Todo mundo na época era valente. Né? Então, em compensação, por exemplo, entrava 12 caras do Comando de Caça do Comunismo, CCC, uma assembleia de 3 mil comunistas, botava os 3 mil comunistas para correr. Então, tinha gente valente dos dois lados. Era normal ser valente. Né? Hoje não. Hoje é normal ser um cagão. É obrigatório. Se você não é um cagão, eles acham que você é maligno, que você é fascista, que você é malvado. Né? O senhor disse uma vez que uma direita que confia nos militares merece que eles a desalojem e posem de proprietários dos méritos dela. Veja, foram o que eles fizeram em 1964. Você veja, o movimento anticomunista no Brasil praticamente não teve nenhuma participação militar. Foram líderes civis, como Carlos Lacerda, Adhemar de Barros, Abreu Sodré, Magalhães Pinto. Eles tinham feito tudo isso. E você tinha um vasto movimento anticomunista espalhado por toda a sociedade, que foi o pessoal que daí foi para a rua na tal da Marcha da Família. Quando os militares tomaram o poder, eles destruíram todo o movimento político direitista, fecharam tudo. O Bolsonaro hoje, no Palácio do Planalto, só tem militares como ministros. Com a diferença que, quando o Bolsonaro assumiu, não havia nenhuma direita civil organizada. Essa é a diferença. No tempo de 64, havia uma vasta direita civil organizada, os militares acabaram com ela. Vou te dar um exemplo. Né? Tinha o grupo Convivium, fundado pelo padre Adolfo Crippa, e ele editava uma revista de filosofia excelente chamada Convivium. Veja, a organização Convivium foi fechada, a revista foi fechada, e até hoje, trabalhos publicados na revista Convivium não valem currículo. Até hoje. Ou seja, a intelectualidade de direita anterior a 1964 está excluída até hoje. Os milicos começaram isso e os comunistas prosseguiram. Agora vai dizer, os milicos acabaram com o comunismo? Acabaram. Se eles tivessem acabado com o comunismo, então, quando terminou o governo militar, os comunistas não teriam tanto poder quanto tiveram. Eles aumentaram o poder do comunismo. Por quê? Por sacanagem, eles eram como... Não, eu acho que é burrice apenas. É burrice por quê? Falta de cultura, na verdade. Esses militares de hoje são diferentes na tua avaliação? Os militares que estão ali com o Bolsonaro são diferentes? Não sei. Veja, esse é o outro problema. Eu perdi contato com os militares brasileiros há 16 anos. Eu não sei o que eles estão pensando, não tenho a menor ideia. Ou o Bolsonaro devia estar dedicado, na sua perspectiva, a construir uma direita civil organizada? Veja, não é o Bolsonaro. Quando começaram os movimentos de rua, a coisa mais urgente era formar a militância conservadora, treinar as militâncias. E não. Agora, os pretensos líderes que apareceram só queriam cuidar da sua candidatura. Ah, eu quero ser senador, eu quero ser deputado, eu quero ser prefeito. E não fizeram nada para organizar militância. Então, não existe militância direitista até hoje. E quando aparece alguém tentando formar uma militância direitista, a mídia inteira os acusa de querer implantar uma ditadura. Você vê, eles gastaram Inter que implantar ditadura. Você está louca, né? Mas sugerir invadir o Supremo não é um ato antidemocrático? Não. Não é antidemocrático invadir o Supremo? Não. Você acha que o A pronunciamento... partir das premissas da Constituição Federal, sim. Veja, a Constituição Federal não define democracia. Claro, sim. A Constituição Federal é um documento de merda, no qual até um sujeito enfiou vários artigos sem comunicar à Assembleia. Aqui é uma porcaria de Constituição, cheia de contradições, cheia de absurdidades, como, por exemplo, dizer que o brasileiro tem direito à saúde. Como direito à saúde?
Você não pode assegurar o direito à saúde, você pode assegurar o senhor é contra o SUS? Você pode assegurar o direito ao tratamento médico, não à saúde. Sim. Mas é o pensamento metonímico. Né? Você pega a finalidade e descreve ela como se ela fosse o ato. Isso é pensamento de criança, tá entendendo? Não se escreve assim. As pessoas não dominam a linguagem jurídica, meu Deus do céu. Eles não sabem escrever, não sabem se explicar. E a nossa Constituição está cheia dessas coisas. Agora, nos pontos onde ela diz alguma coisa séria, ela simplesmente não é cumprida. Por exemplo, a nossa legislação eleitoral proíbe que qualquer partido tenha ligações com entidades estrangeiras. Está cheio de entidades, todo mundo sabe que pertencem ao Foro de São Paulo, que estão comprometidos com o Foro de São Paulo. Algum juiz tentou fechar isso aí? Algum jornalista escreveu isso para o público? Alguém na Folha, no Globo, escreveu? Só eu escrevi. Agora, se a gente for nessa perspectiva, o próprio Eduardo Bolsonaro é filiado a uma organização internacional de direita, né? Qual organização? A organização em que, inclusive, ele teve aqui em Washington recentemente para a assembleia dessa conferência de... Não. Pera um momento, peraí. Você está falando do... Como é que chama esse negócio? O CEPAC. O CEPAC não é uma organização. O CEPAC não é uma organização, o CEPAC é um acontecimento. Você participar de um acontecimento, participar de um congresso, não quer dizer que ele é membro da organização. Mas ele organiza no Brasil... Bom, mas se for assim, o foro é também um acontecimento, não? Não. O foro, o foro é uma organização permanente. Né? O foro tem grupos de trabalho toda semana, em várias capitais. É uma organização permanente à qual os membros estão subordinados. Eles assinam solidariamente todas as decisões. Eles estão obrigados por essas decisões. No CEPAC, eu participei do CEPAC, alguém me obrigou a assinar algum compromisso? Nada. Você vai lá e assiste, você gosta, gostou, não gostou, não gostou. Quer dizer, no nível de comprometimento não é o mesmo. Agora, no Brasil, você fala, eles têm o Foro de São Paulo, mas aqui tem o CEPAC. Dá a impressão que é a mesma coisa. Isso o que é? Analfabetismo funcional. A pessoa não sabe distinguir uma coisa da outra. Veja, mas o Foro de São Paulo, fosse ele tão poderoso, a gente não teria tido essa derrocada absoluta das esquerdas, que inclusive estavam no poder, né? As esquerdas foram varridas do poder com o Foro de São Paulo em tese no seu auge, né? Então é uma organização das mais mambembes. Não é, a organização não é mambembe, ela tinha um poder extraordinário, chegou a dominar 12 países da América Latina. Você acha que uma organização coitadinha elege 12 presidentes assim, sem mais nem menos? Não, de maneira alguma. Outra coisa, o Foro de São Paulo é tão poderoso que até hoje ele não é mencionado nas investigações. Ele está a salvo. Mexem com dinheiro, mexem com corrupção. O Foro de São Paulo não se mexe. Até hoje tem isso. Ele é protegido pelos membros do STF, é protegido pelo Congresso, é protegido pela mídia inteira, até hoje. Então, é claro que ele perdeu. Perdeu o quê? Perdeu a presidência. Isso quer dizer que ele perdeu a participação dele no funcionalismo público? Não. Perdeu a dominação que ele tem sobre as universidades? Não. Perdeu a dominação que ele tem sobre a mídia? Não. Perdeu a dominação que tem no Congresso, na Câmara de Deputados e Senado? Não. Ele continua tendo todo esse poder. E este é a grande cagada que eu acho do Bolsonaro, não ter visto isso. Ele não tem ideia do tamanho do seu inimigo. Ele agiu como se todo mundo ficasse bonzinho. Agora nós vamos ter bons planos para corrigir a economia brasileira, fazer o Brasil progredir e todo mundo vai aprovar. Claro que não vai aprovar nada. É claro que vão só te boicotar. Não foi por falta de aviso, eu disse para ele. Primeiro de tudo, se você tem um cargo não é poder. Cargo significa que você tem apenas o direito ao poder, mas não quer dizer que você o possui ainda. Então você tem que conquistar. Agora que você conquistou o cargo, você tem que conquistar o poder. O senhor acha que ele está em risco de sofrer um impeachment? Não, ele está em risco de sofrer impeachment, levar um tiro na cabeça, levar uma facada, de se ferrar 24 horas por dia desde que ele chegou lá. Esse homem é um mártir, tá entendendo? Ele está se oferecendo para ser assassinado. E os caras querem assassiná-lo. Eles não vão perdoar nada que ele faça. Se descobrir assim, o Carlos Bolsonaro na escola primária roubou um chiclete, eles vão acusar disso aí. Eles não têm senso das proporções, meu Deus. A eliminação do senso das proporções é a eliminação do senso da justiça. E você está fazendo isso. Você e todos os seus colegas brasileiros. Não é que você tenha má intenção, você nunca pensou no assunto.
O seu pensamento, o senhor diz que a cultura precede a política Claro, em claro. termos de importância na formação dos valores da sociedade. E o senhor sempre defendeu que se a direita não ajudar a moldar a cultura da sociedade, ela não vai ter chances políticas, eleitorais de estabelecer a sua Não, agenda, né? se ela não fizer, não Hoje, programa primeiro, ela vai ajudar a corromper mais ainda. Você veja quanto vagabundo, picareta saiu de dentro da direita que elegeu o Bolsonaro. É o Auschwitz, é o Dória, né, é o Lobostão, todo mundo. De onde eles vieram? Da direita, porra. E qual é o problema? Eles estão opinando sobre assuntos que estão infinitamente acima da capacidade deles. Eles não tentam se qualificar para falar das coisas. Eles acham que a opinião deles é sacrossanta. Agora, a minha opinião não vale nada. Se eu souber a coisa, eu digo como ela é. Não é opinião. Se eu não souber, eu digo não sei. E se eu estou no meio caminho, eu digo, olha, eu vou dizer, mas é apenas uma opinião. E a minha opinião não é mais séria que a de ninguém. Hoje a gente tem na Secretaria de Cultura, que parece um cargo-chave para isso que o senhor pensa, a Regina Duarte. Como é que o senhor avalia o trabalho dela? Olha, eu não avalio nada. Eu tinha uma boa imagem dela, mas parece que não está funcionando. Mas veja, quando o presidente me perguntou o que você acha da Regina Duarte, eu falei, acho que é uma boa pessoa. Mas eu sou a pessoa menos qualificada para indicar pessoa para qualquer cargo. Por quê? Porque eu estou longe daí faz 16 anos. Mas o senhor indicou, né? O senhor indicou ainda assim. Ele pediu opinião, eu dei. Mas não quer dizer que ele está obrigado a seguir. Ele podia perguntar para a pessoa que está mais informada. Veja, eu indiquei o Vélez Rodrigues. Por quê? Eu conheci o Vélez Rodrigues de livros que ele escreveu 15 ou 20 anos atrás. Chegou lá, fez cagada. Essa mulher também. Eu conheci algumas opiniões dela também de vários anos atrás. Julguei pelo que eu sabia. Eu não estou atualizado com esses detalhes da vida brasileira. Eu acompanho a vida brasileira no seu esquema geral, de nível assim, sociopolítico, socioeconômico ou sociopsicológico. Mais detalhado que isso eu não posso, eu não sou adivinho. O senhor acha que a Regina fez cagada? Já começou a fazer na mesma hora. Você chama a pessoa do PSOL para ficar lá dentro. Não se faz isso aí. O ministro da Educação, o Abraham Weintraub, o Abraham Weintraub foi aluno no seu curso de filosofia, né? E foi uma indicação do senhor. E uma das decisões mais polêmicas dele não foi indicação minha. O Weintraub não foi um momento. O Weintraub não foi indicação minha, né? E não eu foi indicação. Não sei de quem, não tenho a menor ideia. Depois dele ter sido indicado, seu aluno. Depois que ele foi indicado, é que eu descobri que ele entrou no meu curso. Não sei se entrou antes ou depois, mas ele é aluno há pouco tempo. E eu não poderia ter indicado porque nada sabia a respeito dele. Mas eu acho que é uma boa pessoa. Uma das decisões dele foi contingenciar essa verba para universidades federais, né? E essa política, a minha pergunta é se essa política ela vai ao encontro do seu pensamento no sentido de combater o que o senhor considera que são centros de doutrinação da esquerda no Brasil, que são as universidades, né? Seria essa decisão, por exemplo, de cortar a bolsa, seria... Nunca usei essa expressão doutrinação. Pode. Seria uma decisão deliberada dessa guerra cultural contra a esquerda que o senhor acha que tem que ser travada? Não sei qual é a intenção dele, também não sei se funciona ou não funciona, mas uma coisa eu sei. Eu sei que entre 35% e 50% dos formandos das nossas universidades são analfabetos funcionais. E que as universidades que fazem isso são entidades criminosas que deveriam ser fechadas, porque isso aí é estelionato. Você prometer formação superior a um sujeito e fazer dele um analfabeto funcional é estelionato. Agora, se faz parte da... Se é uma boa coisa... Se eu tivesse poder absoluto sobre
sobre o ensino brasileiro. Se eu tivesse poder absoluto, que eu nunca vou ter, nunca vou ser nem ministro da Educação, eu serei jamais. Mas digamos que eu fosse imperador do Brasil e tivesse autoridade total sobre o ensino, eu fecharia metade dessas universidades, pelo menos, e responsabilizaria criminalmente os seus dirigentes por todo esse desastre. Não só no ensino superior, mas, veja, no ensino médio, os nossos alunos tiram sistematicamente os últimos lugares nos testes internacionais. Então, esses ministros da educação deveriam estar todos na cadeia, porque é tudo vigarice, é tudo promessa não cumprida. Cobra para fazer um negócio e não faz. O que é isso aí? Isso é estelionato. Então, não há educação no Brasil, nem superior, nem média. Não há educação nenhuma. O único educador que tem no Brasil sou eu, porque eu educo as pessoas. Eu não finjo que vou educar para tornar eles mais imbecis. Todos os meus alunos progridem, todos ficam mais inteligentes, mais capazes. Disso eu tenho muito orgulho, meu e deles. Agora, quem mais está fazendo isso no Brasil? Nada. Nem educação estatal, nem educação privada. É tudo picaretagem, gente. No Brasil, veja, o amor ao conhecimento não faz parte da cultura brasileira. O que faz parte é o amor aos títulos. É ser doutor, é ser bacharel. É isso. Isso é assim desde o século XIX. Isso foi documentado na obra do Machado de Assis e Lima Barreto. Enquanto nós não curarmos isso, nós não vamos curar o Brasil, pô. Então, primeiro, temos que criar uma intelectualidade mais responsável, tá certo? Com menos fórmulas prontas e mais dedicação séria aos problemas concretos. É isso que nós temos que fazer. Eu vejo os meus alunos, eu vejo os cursos que eles dão. Estou muito orgulhoso deles por causa disso. Entendeu? Porque eu os torno mais inteligentes e eles tornam os seus alunos mais inteligentes, mais capazes e mais sérios. Mas não tem nenhuma universidade fazendo isso no Brasil. Você vê os caras que aparecem representando o pensamento universitário, como esse caso do Dicionário Crítico do Pensamento da Direita. Esses 140 autores são vigaristas, semi-analfabetos, não têm capacidade para ser instrutor de futebol de botão. Isso, veja, todas as vezes que eu tive debate com gente universitária, foi uma vergonha para eles. Saíram com o rabo entre as pernas, porque não sabem nada. Às vezes se metem. Aqui eu vou apresentar um ponto de vista marxista. Que nada, você não entende bosta nenhuma de marxismo, o cara sabe a boca. Né? Outro dia eu fiz um videozinho, né? Cursinho breve de marxismo, minha atenção aqui a Manuela Dávila. Se mete a falar de marxismo, não sabe merda nenhuma a respeito, pô. Eu estudei marxismo. Veja, durante pelo menos 8 anos, eu dediquei o meu tempo todo a estudar o marxismo, meu tempo estava no partido e depois. Eu li tudo que havia para ler, quase tudo. Né? Depois, diminuiu o ritmo da leitura, de modo que as novidades que aparecem no pensamento marxista eu não conheço todas, mas conheço algumas, as principais. O suficiente para eu ter na minha mente a história do desenvolvimento da ideologia marxista e das suas mudanças, coisa que o pessoal não tem. Esse pessoal da direita também acredita que marxismo é uma ideologia. Ideologia é uma pinóia, meu filho, isso é uma cultura inteira. Dentro dela tem 200 ideologias diferentes. Os caras não sabem nem isso. A direita brasileira não sabe nem isso, mas todo mundo está dando palpite. Você está entendendo? Então, agora, se o governo, indo além no seu raciocínio, se o governo deve, então, digamos assim, desconstruir essas universidades, o que constrói no lugar delas? Eu não sei o que o governo deve fazer. Eu estou dizendo que as universidades, como elas estão, são intoleráveis. Qual é a solução do problema? Não tenho. Tá? Eu tenho o seguinte, eu tenho uma boa solução para a educação dos meus alunos. O que eu estou fazendo é melhor do que qualquer universidade está fazendo. Eu estou criando mais intelectuais qualificados do que qualquer universidade brasileira. Isso eu sei que devo fazer. É o que está ao meu alcance. Agora, existe uma solução geral para o ensino brasileiro? Não sei. Se eu tivesse com esse problema na minha mão, eu estaria aterrorizado, eu estaria escondido embaixo da cama, porque o problema é grande demais. Grande demais para mim, grande demais para o Weintraub, grande demais para você, grande demais para todos os palpiteiros da praça. É uma tragédia. A cultura brasileira é uma tragédia, como nunca houve no mundo. O senhor defende que o Brasil precisa ter uma direita cristã forte, né? A principal base popular do governo hoje... Não é normal um país ter direita e esquerda? Agora, no Brasil ficou só esquerda durante 50 anos. Você vê, as pesquisas mostravam que o brasileiro é conservador no aspecto moral, no aspecto econômico, político, etc. Num país de maioria conservadora, você não tinha um partido conservador, não tinha um jornal conservador, não tinha uma universidade conservadora.
não tinha um programa de TV conservador, nada. Então, significa que a opinião majoritária estava excluída, proibida. E as primeiras tentativas que houve de expressar essa opinião, ecoando, portanto, as preferências da maioria brasileira, foram drasticamente perseguidas e oprimidas pelo pessoal da esquerda que domina as redações e universidades. Quanta gente não perdeu a sua carreira universitária por ter opinião que desagradava o filho da puta comunista do professor dela? Muita gente. Eu recebi centenas de queixas. Agora, voltando aqui à pergunta, né? Só para eu finalizar. O senhor defende que o Brasil tenha, organize uma direita cristã forte, e hoje a principal base popular do governo são justamente os evangélicos, né? Mas o senhor também disse que os seguidores de Calvino e Lutero estão no caminho do inferno. Já disse que o Edir Macedo, que é um dos principais apoiadores do governo, é um peido vivo, uma flatulência espiritual, e disse que Silas Malafaia chegou tarde no projeto do Bolsonaro. Ao que o Malafaia, inclusive, respondeu que o senhor é um idiota que vive em outro país dando palpite. Os senhores são aliados, inimigos? Dá para tocar esse projeto? A quem que o Bolsonaro ouve mais? Como é que isso funciona? Minha filha, você nunca vai me entender se você quer dizer que eu sou aliado. Eu não sou aliado de ninguém. Né? Eu opino, nunca opino sobre pessoas, eu opino sobre palavras e atos. Se você disse uma idiotice, eu digo, isso aqui é idiotice. O cara é um idiota naquele momento. Não quer dizer que vai ser um idiota para sempre, que tudo que ele vai dizer é idiotice. O próprio, se você procurar direitinho no meu site, ali do Facebook, você vai encontrar críticas e elogios ao Malafaia. Qual é o problema? Eu critico no momento, elogio no outro. Qual é o problema? O general Heleno, já critiquei, já fiz crítica. Veja, nós não temos capacidade para julgar pessoas. Quando Cristo diz não julgueis para não ser julgados, é disso que ele está falando. Você não pode julgar pessoas. Quem julga pessoas é Deus. Você pode julgar atos e ideias específicas. Você está entendendo? Agora, por exemplo, se eu sou contra a política de um sujeito, eu vou ter que discordar de tudo o que ele disse? Olha, eu li as obras completas de Stalin. Tem muita coisa verdadeira ali. Né? Eu mesmo disse, Stalin foi o maior estrategista da história humana. Estou elogiando o cara, pô. Não quer dizer que eu gosto do regime dele. Não é isso? É a mesma coisa que você dizer, olha, o Hitler tinha razão em ficar revoltado contra tratar adversários. Quer dizer que você vai aprovar toda a política dele? As matanças que ele fez? Claro que não. Mas por causa das matanças, você vai dizer que ele estava errado naquilo? Também não. Então, você tem que julgar pontos específicos. Mas é incrível eu ter que dizer isso, porque os jornalistas brasileiros, no Brasil, eles não julgam ideias, julgam pessoas. Esse é um traço constante da política brasileira. Está sempre julgando pessoas. Você gosta ou não gosta do fulano? Eu não sei se eu gosto ou não gosto dele, eu sei que tal coisa que ele fez está errado, tal outra está certa. Então, eu não tenho aliados e não tenho inimigos. Né? Mas o que te leva a dizer isso, por exemplo, do Edir Macedo? Olha, eu disse isso aí no dia que ele fez um discurso veemente em favor do aborto, dizendo que ele abortaria a criança pessoalmente. Isso é uma estupidez descomunal, é um negócio anticristão, obviamente. Não posso aceitar isso em hipótese. Quer dizer que tudo que ele faz na vida está errado? Não. Ao contrário. Eu acho que teologicamente eu sou completamente contra o protestantismo em todas as suas versões. Isso quer dizer que o protestantismo será sempre maligno? Não. Eu já escrevi que as igrejas evangélicas salvaram o cristianismo no Brasil, porque a Igreja Católica se vendeu para a teologia da libertação, está até hoje vendida, e se não fosse esse camarada, já tinha acabado o cristianismo no Brasil. Então, eu tenho que ser grato a eles. E acho que se eles continuarem apegados até o fim às doutrinas de Lutero e Calvino, eles vão para o inferno. Mas eu espero que eles não façam isso. Porque se eles, vamos dizer, se eles se convertem no último momento, eles são salvos. E ainda vão receber o prêmio por todo o bem que fizeram. Jesus não despreza nenhum ato bom que você faça. Mesmo que você seja um cara totalmente errado. Então, veja, eu não sou como os nossos jornalistas opinadores. Eles opinam tudo em blocos, tá entendendo? Se ele não gosta de um cara, então tudo que o cara faz está errado. Ele fala contra pessoas. Eu nunca fiz isso na minha vida. E com o Bispo Macedo eu fiz uma piada, gente. Porra, você precisa ver, piada é uma coisa, opinião séria é outra. Né? Eu disse que eu chamo que é o falso profeta. Não é o falso profeta, é o falso merda. Ele finge que é um merda, mas nem isso consegue ser. É piada, evidentemente. Então, mesmo se ele me processasse, eu diria, não, isso aí chama-se ânimos jocandi, você fez uma piada. Quer dizer, não é um julgamento sério sobre o cara. Pô.
Agora, o pessoal não sabe nem distinguir, ele não sabe distinguir entre piada, opinião ocasional e doutrina. Eles não sabem. Então, você quer saber minha doutrina? Lê meus livros. Pô. Eu li sobre Descartes, eu li sobre Maquiavel, eu li sobre Aristóteles, você vai entender minhas doutrinas. E daí O você senhor vai tem ter... muitos seguidores nas redes sociais, o senhor é uma persona pública nas redes, e isso explica o impacto das suas palavras, né? Bem, mas você vê, quem está autorizado a interpretar o meu pensamento? Só quem estudou o meu pensamento. Os outros dão apenas opiniões pessoais, que pode ser certo ou errado, mas eu não vou julgar uma por uma. Não dá. Você acha que eu vou poder corrigir opiniões de milhares de pessoas? Olha, sabe quantos seguidores eu tenho? 900 mil, meu Deus do céu. Como é que eu posso ler as opiniões de 900 mil pessoas? Não dá. Mas Né? o senhor não Agora, ignora que as suas opiniões têm um efeito praticamente imediato, por exemplo, no próprio governo Bolsonaro, né? O senhor não ignora, por exemplo, que o general Mourão ficou muito aborrecido com algumas opiniões do senhor, por exemplo. o general Mourão, às vezes eu falei bem dele e falei mal também. Misturou as duas coisas. Ou será que ele só lê a crítica que eu fiz? Ontem mesmo eu elogiei. No começo eu elogiei, depois falei mal, depois voltei. Por quê? Porque eu não julgo pessoas, gente. Agora, por um efeito metonímico, quer dizer, você pega um ato errado do sujeito e você o designa com o nome da pessoa. Não quer dizer que a pessoa inteira está errada. Claro que não. Mas será que eu preciso explicar isso? Se você conhecesse a minha filosofia, você saberia que é assim. Mas é impossível que todas as pessoas conheçam a sua filosofia, né? Ah, Então, elas tomam o então, valor das suas palavras. então, por que dão palpite? Ninguém é obrigado a dar palpite. Mas não é palpite, as pessoas estão tomando para si o peso das palavras que o senhor disse. Concordaram com alguma coisa que eu disse, o que não faz delas minhas seguidoras. Você verá, a palavra seguidor tem um sentido disciplinar, tem um sentido no YouTube. YouTube quer dizer apenas pessoa que leem diariamente o que você escreve, esse é o seguidor. Mas esse vamos dizer, é um engano semântico. Seguidor é uma pessoa que conhece as ideias do outro e as obedece, na medida da sua possibilidade. Então, seguidor nesse sentido, só os meus alunos podem ser, os outros não podem. São apenas a Mas pressão. veja, o próprio presidente não foi seu aluno, mas era um seguidor. Não, é um seguidor no sentido do YouTube. Ele não pode ser meu discípulo porque ele não estudou a minha obra. Ele leu uma coisinha aqui, outra coisa. Então, ele não representa o meu pensamento. Claro que ele pode pegar uma sugestão minha e seguir, tem outra não. Tem sugestões minhas que ele seguiu, tem outras que ele não seguiu. Você está entendendo? Quais Mas, foram? olha, Quais foram elas? não lembro agora, mas, por exemplo, quando eu recomendei o Ernesto Araújo para ser ministro, ele aceitou, por exemplo. Mas, e esse eu recomendei mesmo, porque me parece um cara competente, está provando até hoje que é competente. Mas, em outros casos, indicar o Vélez foi uma cagada, indicar a Regina foi mais cagada ainda. Peço desculpa. Né? Então, errar humano est. Então, Agora, vamos falar então do Ernesto. O senhor chegou a dizer logo no começo do governo, ou na verdade logo antes do governo assumir e tal, no período em que indicou o Ernesto, que ele teria que tomar decisões mais pragmáticas, né? E no entanto, é absolutamente sim, inevitável. mas no entanto o comportamento dele tem sido bastante ideológico, né? E tem gerado Não muita existe essa, crítica, inclusive, né? diferença. Não existe essa diferença. Né? Pragmático, para mim, é ideológico. É a mesma coisa. O pragmatismo é uma Não, mas ideologia. então me explica, porque aí Você é uma privilegiar. questão. No Brasil, quando se fala pragmático, quer dizer, você está privilegiando o interesse financeiro imediato e não uma política de longo prazo. Quer dizer isso. Mas isso é uma opção ideológica. Veja, política sem ideologia é futebol sem bola. Esse pessoal que tenta ser técnico e não ideológico, é tudo besteira. É gente que nunca estudou nada. Em política, tudo é ideologia do princípio ao fim. Não é isso? Então, não existe essa, ele foi mais pragmático. Não, esse pragmatismo é uma ideologia, é uma opção ideológica. Quer dizer, Mas o senhor fazia críticas ao PT justamente por isso, por esse comportamento ideológico nas relações exteriores. eu não critiquei o PT por ser ideológico, eu critiquei o PT porque a ideologia dele estava errada. Não por ter uma ideologia. Tem que ter uma ideologia, mas
O cara, em nome de uma ideologia, ele fica idiota, aí não pode. Agora, então vamos lá. A China é hoje o nosso maior parceiro comercial e também o maior produtor de insumos de saúde. O Brasil já vive, querendo ou não, reflexos da pandemia e da recessão que o próprio governo já projeta em 5%, né? O senhor tem sido ferrenho opositor da China e chama o coronavírus de vírus chinês. Entrar nessa briga com a China ajuda em quê? Estou dizendo apenas o óbvio. Dizer apenas o óbvio. O vírus é chinês mesmo. Agora, eu acho, já expliquei, leia as minhas postagens, né? Eu já disse que eu não acho justo a elite ocidental ficar criticando o governo chinês. Por quê? Porque o governo chinês, com esse negócio do coronavírus, deu a essa elite ocidental o pretexto perfeito para implantar a ditadura, o controle social total, que era o que eles queriam. Então, veja, o Xi Jinping está fazendo mal para nós, para o povão. Mas para a elite está sendo uma maravilha. O Jorge Soros, né? Para o Bill Gates, para toda essa turma dos bancos, a turma do Bilderberg, eles deviam agradecer, deviam dar um dinheiro para o Xi Jinping, meu Deus do céu. Mas essas pessoas não estão no poder. Quem está no poder é o Trump, é o Boris Johnson. Não. Ao contrário. Bolsonaro. Está no poder, ele está na presidência, não está no poder. Leia um livro do sociólogo, aliás, esquerdista americano chamado Charles Wright Mills. O livro chama-se A Elite do Poder, The Power Elite. É um livro dos anos 70, é um clássico. Ora, quem não leu esse livro não sabe fazer análise política. Porque ele diz, a pergunta dele é a seguinte, quem manda mesmo nesta porcaria? Estados Unidos. Daí ele chega à conclusão de que os cargos eletivos são só uma fração mínima do poder. O que é poder? Poder é ser obedecido. Né? Pergunta para mim, quem tem mais pessoas obedientes? Um canal de televisão ou o presidente da República? Qualquer canal de televisão ganha longe. O canal de televisão determina até as emoções íntimas das pessoas. Quando elas vão para a cama, elas estão levando os padrões de conduta que a televisão botou na cabeça delas. O Trump já teve esse poder? Não. Então, cargo eletivo é uma fração mínima do poder. Leia esse livro, você vai aprender. Ele mostra lá até assim, até as amantes dos senadores fazem parte da estrutura do poder. As amantes de grandes capitalistas fazem parte da estrutura do poder. Todas elas fazem. Leia o livro. Aquilo ali é um primor de sociologia. Só que hoje em dia o pessoal toma cargo como se fosse poder. Né? Então, o Bolsonaro é presidente, mas não manda. Quem? Todos os presidentes. Bolsonaro é presidente, mas não manda. Todos os presidentes são presidentes, mas não mandam. Oh, meu Deus do céu. Precisa ver quem está por trás deles. Eles dependem de quem os apoia. E no meio dos caras que apoiam, tem gente muito mais poderosa do que ele. Isso vale para... No caso do Trump, ele chega quase a ser uma exceção por ele ser um self-made man. Ele criou sua própria fortuna. Mas isso lhe dá o poder absoluto, como as pessoas imaginam? Claro que não. Veja, no começo, ele teve que ser bonzinho até com Obama, pô. Senão Obama derrubava ele. E no caso do Bolsonaro, como é que é? Olha, deixa eu contar uma história para você. Um dos homens mais poderosos que existiu na história europeia foi Luís XIV. Luís XIV chegou a comandar o maior exército da Europa, que era 144 mil pessoas. Para ele conseguir preencher esse exército, ele teve que percorrer de cidade em cidade e pedir, pelo amor de Deus, para que as pessoas se alistassem. Esse era o homem mais poderoso da Europa. Agora você imagina os outros. Mas Napoleão Bonaparte. Quantas vezes Napoleão Bonaparte não teve que pedir favor? Não teve que ser bonzinho para não se ferrar. Tudo é muito relativo. Então, agora, veja, a presidência da República é um cargo, não um poder. Se o sujeito tem o cargo, então significa que ele tem um excelente meio para ele conseguir o poder, mas não tem o poder ainda. O poder não é o nome do seu cargo. O poder é quantas pessoas te obedecem e até que ponto elas te obedecem. Então, você vê, houve casos, por exemplo, se você vê Napoleão Bonaparte, né, a massa popular maciçamente obedecia a Napoleão Bonaparte, mas obedeceu o tempo todo, não. Quando não quis obedecer mais, o homem caiu do cavalo. Bolsonaro é pouco obedecido? Eu não sei medir exatamente, mas eu vejo que as medidas que ele queria tomar, todo o plano de governo dele, os caras estão boicotando, ponto por ponto. E ele não consegue impor as coisas que ele quer.
Claro, a briga não foi decidida ainda. Não sabemos que lado vai ganhar essa porcaria. Mas ainda está em disputa. Se eu fosse ele, coisa que eu jamais serei, nem seria, então, nos primeiros meses de governo, eu trataria de amarrar as mãos dos meus inimigos, antes de tudo, antes de qualquer coisa. Por quê? Porque daí eu asseguro que eu tenho nas mãos o mínimo de poder necessário para fazer o que eu quero fazer. E como se faz isso? Eu não posso contar. Existem Uai. milhões de meios de você obter o poder. Um deles é a dominação psicológica que você tem sobre as pessoas. Esse é E talvez o principal. como se faz essa dominação psicológica? Como é? Entendi. Como é que Não se faz entendi. essa dominação psicológica? Isso aí precisaria de dar todo um curso de psicologia. Mas hoje em dia existem meios para isso. É um assunto muito bem estudado hoje. Por exemplo, se você estudar as obras do Kurt Lewin, que foi o grande psicólogo social, engenheiro psicológico do mundo, ele está lá dando um monte de truque de como você dominar a cabeça das pessoas. Agora, no Brasil, as pessoas sobem na vida sem ter sequer estudado isso. Então, chega lá qualquer Jorge Soros ou qualquer sargento do Serviço de Inteligência Chinês, chega lá e manda nelas. O O nosso Bolsonaro também certamente não estudou isso, né? Pois é, este é o ponto. Este é o ponto. Está faltando conhecimento, gente. Né? O Leu já Bolsonaro é despreparado? É leu, despreparado para estar lá. todos despreparados. Todos despreparados. Eu nunca disse que o Bolsonaro é o cara mais preparado. Eu disse que ele é o homem mais honesto e mais sincero. E isto lhe dá uma força espetacular, porque o povão confia nele. Isso já é alguma coisa, mas o povão não tem poder de ação. Tem poder relativo, um poder de intimidação, por assim dizer, mas isso é o máximo. Eu não sei como isso vai acabar, não tenho a menor ideia. Leia O Jardim das Aflições, muita coisa está explicada lá. O senhor, só retomando a China, o senhor acha que faz sentido entrar nessa briga com a China? A gente vai ganhar alguma coisa com isso? Não, nós estamos brigar com a China, nós estamos lascados. Esta é a realidade. Agora, isso é o seguinte, os negócios com a China vão nos trazer vantagem? Não. E nós podemos brigar com a China? Também não. Qual é a solução? Não sei. Mas se eu estivesse no governo, eu estaria pensando nisso 24 horas por dia. Talvez até achasse alguma solução. E aí o meu segundo ponto é o seguinte, o governo Bolsonaro investiu muito na aproximação com Donald Trump, que agora está vendo a reeleição talvez ir por água abaixo por conta da recessão e da pandemia. Que efeitos teria sobre o governo Bolsonaro se os democratas vencerem? Os democratas não vão. O Joe Biden candidato, não ganha mais nem para vereador em São Tomé das Letras. Não tem perigo. O Trump vai ganhar de novo. O que deveria fazer o Bolsonaro diante dessa situação? Não tenho a menor ideia. Mas uma coisa básica é o seguinte: se existe alguma chance de algum remédio cruzar isso aí, esse remédio tem que ser distribuído para todo mundo imediatamente. E sabe-se que a tal da cloroquina só funciona se for administrada na primeira fase. Se passar um dia ou dois... Mas veja, hoje, por exemplo, o CDC aqui nos Estados Unidos não recomenda a cloroquina. Isso já foi abandonado, inclusive pelo Trump, que lançou a ideia, né? Porque a cloroquina dá efeitos cardíacos muito graves e não necessariamente resolve o problema. Os estudos estão mostrando. Um momento. Isso foi provado que acontece depois da primeira fase. Veja, a Folha outro dia publicou uma matéria. Cloroquina não funciona e produz resultados. Quando você vai ler o texto, uma coisa está na manchete, outra coisa está na matéria. Na matéria diz: todas as pessoas foram testadas depois da primeira fase. Que é uma coisa que já se sabia. Na cloroquina, ou você dá nos primeiros 2 dias, ou não dê mais. É perigoso. Né? Mas se você não tem nem teste, por exemplo, no Brasil não há nem teste para testar alguém que esteja nos primeiros 2 dias, Olavo. É isso que eu estou falando. Esse é um problema, de fato é um problema, mas e daí? Então não há uma solução. A E solução você... da cloroquina não é uma solução. É uma solução. Ainda admitindo que se você ministrasse nos 2 primeiros dias, o que eu nunca vi nenhum estudo nesse sentido. Pô, mas peraí, o paciente é capaz de dizer há quantos dias ele tem os sintomas, ou não é capaz? Ué, mas e os sintomas podem ser qualquer outra coisa? O senhor mesmo está aí duvidando de que as 85 mil pessoas morreram de Covid, de Bom, fato? eu mesmo pensei que eu tinha pego o tal do coronavírus, né? Você pensou? Pensei. Como foi isso? Foi, sei lá, um mês atrás.
Como é que foi? Fui lá no médico, era um negócio totalmente diferente. Era um efeito colateral de uma operação que eu tive 2 anos atrás. Não era mais nada disso. Te assustou? Não, eu já falei, não tenho medo de morrer. Tenho medo de não morrer. Se me disse, olha, você vai ter que ficar no planeta Terra por toda a eternidade. Você vai ficar aterrorizado. Agora, o Bolsonaro faz o quê, então? Se cloroquina não é uma solução. Veja, eu não sou ministro da Saúde, não sou médico, eu não tenho solução desse problema, não tenho obrigação de ter. Eu criticar uma solução não quer dizer que eu tenha outra. Mas aí, quando o senhor opina e as suas palavras têm uma ressonância forte, né? O próprio Bolsonaro já disse que a revolução que ele fez se deve muito por causa do senhor. Quer dizer, o senhor tem um impacto, né? Isso deseduca? Olha, na verdade, eu não sei julgar isso aí. Quer dizer, qual é a medida real da minha influência? Eu vejo o seguinte, os meus alunos eu influencio bastante. Mas a maior parte das pessoas que estão usando opiniões minhas não são meus alunos, não têm capacidade para ser. São apenas opinadores conservadores, ou liberais, ou radicais, ou militaristas, como queiram. Tá certo? Quer dizer, eu realmente não sou responsável pelas atitudes deles. Eu sou por aquilo que eu escrevi e por aquilo que é ecoado da minha filosofia por pessoas devidamente qualificadas. Não é isso? Então, você não pode pegar opiniões soltas de um filósofo e dizer que ele está influenciando tais ou quais coisas. Não tem sentido isso aí. Se o cara é um filósofo, então, ele tem um pensamento organizado e tem um grupo de pessoas que tenta se moldar de acordo com esse pensamento organizado e prossegui-lo, levá-lo adiante. Não é isso? Eu só posso responder por isso, pelos outros, não. Veja, você pode responsabilizar Karl Marx por qualquer pessoa que tenha uma simpatia por Karl Marx? Não. Você pode responsabilizar pelos membros qualificados do Partido Comunista. Os outros, não. Mesmo esses têm um certo limite. Não é isso? Então, acho que é isso. Eu já conversamos bastante. O senhor já disse que o coronavírus é a mais vasta manipulação de opinião pública que já aconteceu na história humana. O senhor não acredita na gravidade do vírus? Não, eu acredito que a gravidade, claro que a gravidade do vírus existe, mas a gravidade dessas medidas, né, ditatoriais é muito maior, sobretudo a longo prazo. Por quê? Esse vão voltar ao normal, não vai voltar ao normal nunca. Você não pode acostumar as pessoas à ideia de que o governo pode tirar qualquer direito delas a qualquer momento, alegando crise. Né? É o que alguém disse isso outro dia. Se o governo pode suspender os seus direitos do dia para a noite, alegando uma crise, alegando um risco de saúde, então você não tem direito nenhum, você só tem permissões temporárias. O pessoal já se acostumou com isso. Tudo que pensavam ser direitos são apenas permissões temporárias. E já qualquer vagabundo como Dória ou Auschwitz, aí tira de você do dia para a noite. Você, como é que vai consertar isso depois? Nunca mais vai consertar. Agora, se a opinião pública aprova as medidas e se as medidas são defendidas pelos cientistas como a única maneira de hoje conter a epidemia? Pelos cientistas, não. Você tem milhares de cientistas que estão contra isso aí. Só que na mídia eles não aparecem. Não, existe um consenso no sentido de que o isolamento consenso da Organização Mundial da Saúde, que é uma organizaçãozinha comunista, presidida por um vagabundo, esse camarada que nunca foi médico na vida dele. Ontem, esse sujeito disse, é muito possível que o coronavírus se torne permanente. Você ouviu ele dizer isso? Ou seja, essas medidas não vão terminar nunca. Nós entramos numa outra sociedade, nós entramos numa sociedade mais tirânica e mais controladora do que qualquer Mao Tse-tung jamais sonhou. Isso foi feito do dia para a noite. Você viu a rapidez com que os caras vieram com essas soluções mágicas? Mal acabou de noticiar o Coronga, no dia seguinte já apareceram essas medidas. Quer dizer, não houve debate, não houve discussão, não houve estudo, não houve nada. Já viu tudo pronto, ou seja, tudo isso já estava pronto há anos. Veja, todos esses planos já estavam muito prontos antes do Coronga. Leia esse livro do Daniel Spolini, Transvolution. Está tudo aqui. Esses planos são de anos atrás, quando não tinha coronavírus nenhum. Então, nós estamos sendo ludibriados pela elite governante e bilionária mundial. E as pessoas deveriam, então, continuar indo às ruas, que é o que a ciência diz para não fazer? Minha filha, se um número tão grande de pessoas infectadas estavam em casa, significa que o isolamento, mesmo total, não vai funcionar, a não ser que você proíba até de receber carta pelo correio. Você já imaginou o que é isso? Um governo que proíbe você de receber cartas. Isso é um poder ditatorial como nunca houve no mundo. E nós estamos aceitando isso em troca da suposta proteção contra um risco que, na verdade, é muito mais remoto do que os caras estão dizendo.
Nós estamos aceitando muita imposição em troca de quase nada. O público foi, de fato, ludibriado para isso. Através do quê? Do terror pânico. Ah, você vai morrer. 85 mil pessoas morreram já nos Estados Unidos por causa do coronavírus. 85% são 1/3 de 1/1000 da população. Não justifica uma medida desse tamanho. Medidas tão drásticas e tão vastas. Não justificam em hipótese alguma. Se é que esses 85 mil morreram de coronavírus e não foi simplesmente a presença do coronavírus junto com outras doenças, como foi na Itália. Nada está provado. Não, mas existem não os tem testes. consenso, não tem consenso nenhum. Não tem consenso. Esse consenso foi inventado pela Organização Mundial da Saúde, que é um órgão fraudulento. Se o senhor estivesse em Nova York, estaria em casa, estaria usando máscara, tomando os cuidados? Usar máscara não uso de jeito nenhum. Eu só usei máscara no dia que eu entrei no hospital. Dentro do hospital, se consenti usar, porque senão você não entra. E eu tenho que, de vez em quando, lá para fazer um exame regular. Né? Então, daí eles não deixam entrar sem máscara. Mas na rua, o dia que eu usar máscara na rua, minha filha, você pode me internar, porque eu estou com Alzheimer. Por quê? Porque eu não acredito na eficiência dessa máscara. Também não acredito na eficiência de você trancar as pessoas. Já está provado que isso não funciona. Isso é tudo. Mas o senhor acredita na eficiência da cloroquina, que não tem estudo? Não acredito na eficiência da cloroquina, eu só digo que há uma possibilidade de que você vetá-la completamente, você pode estar matando muita gente. Mas e aí, a máscara que tem estudo que funciona, aí o senhor não acredita? Estudo que me mostra um estudo que prova que isso funciona, tá louco. Tem graus de eficiência, a depender do material, inclusive. Ou porque, então, os médicos usam a máscara para fazer uma cirurgia, para não contaminação, é evidente. É para ele não contaminar. Bom, para ele não contaminar o paciente, acredite, se o paciente tiver com a barriga aberta, é um perigo. Agora, se o sujeito está simplesmente respirando perto de você, pô, quer dizer, em todo caso, é uma questão de senso das proporções. Então, por exemplo, a questão da cloroquina, eles estão estudando melhor. O número de casos, vamos dizer, clínicos de cura é imenso, imenso. No Brasil, o sucesso da cloroquina está mais do que comprovado. O sucesso é prova clínica, não é uma prova científica, mas é clínica. Ora, eu fui editor de revista médica, eu sei o quanto isso pesa. Você sabe que até hoje você não tem nenhuma prova científica da eficácia de remédio para dor de cabeça. Né? E, no entanto, eles funcionam. Prova clínica significa alguma coisa em medicina. Porque sim, medicina... Mas exatamente, mas os periódicos científicos estão dizendo que não há prova clínica. Não, a prova clínica no Brasil é mais que abundante. No Brasil ainda, imagina. O número de pessoas que foram curadas, isso é imenso. Mas por cloroquina, não é verdade. Algum jornal publica, não publica. Você só acredita em jornal, mulher. Agora, você veja os sites que são favoráveis ao presidente, os dados que eles publicam. E por que esses dados são verdadeiros, Olavo? Os dados de sites pró-Bolsonaro são verdadeiros? Não tem nenhum interesse financeiro nem político nisso, são apenas... Claro que tem interesse político, no mínimo. Não, são cidadãos comuns, não é deputado, não é senador, não é empresário, não é nada, porra. A imprensa profissional tem um método, trabalha com isso. A imprensa é profissional, tem métodos que aprendeu com a KGB, tem métodos de mentir. Eu nunca fiz nenhum curso da KGB. Minha filha, você não precisa fazer porque você é criada num ambiente já dominado. Se você conseguir sair desse ambiente um pouquinho, você vai começar a entender. Por exemplo, qual livro você leu sobre as técnicas da KGB? Cite um. Não li livros. Então você não sabe nada sobre o que a KGB está fazendo. Minha filha, a KGB foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu no mundo. Se você pegar assim, sou uma igreja católica com a maçonaria, com o FBI, é menor do que a KGB. Isso não é brincadeira, não é brincadeira. O senhor pensa algum dia voltar ao Brasil? De jeito nenhum. Nem para visitar? Não, estou velho demais para isso. Por quê? Veja, eu saí do Brasil para ajudar o Brasil. Como assim? Me inspirei numa sentença do Lenin. Ele diz: as revoluções se fazem do exterior. Tudo que eu tentei fazer no Brasil deu errado. Eu saí para cá, começou a dar tudo certo. Eu obtive essa imensa audiência que eu tenho hoje, obtive aqui, com o meu programa, com os meus artigos. Então, está certo, Lenin estava certo. Lenin também passou a maior parte do tempo fora da Rússia, ele não é idiota. Né?